Ai, ai. Bom, esse é mais um daqueles vídeos em que eu não trago um roteiro super bem elaborado, não trago nenhuma pauta totalmente legal, uma curiosidade, nem nada. Eu trago só a minha indignação e alguns pontos que valem a pena aí serem apontados em relação a algum assunto, e nesse caso sobre o cancelamento da série The Acolyte. E agora que eu percebi que eu esqueci de botar os braceletes, então eu vou pôr nos meus braceletes enquanto a gente vai conversando aqui. Oi, eu sou o Luke, sejam muito bem-vindos ao canal Luke Baduque, canal que mais fala de Star Wars nesse setor da galáxia. E aí, meus amigos, a notícia que muita gente... Quer dizer, eu não vou falar que muita gente não queria, porque na verdade muita gente queria sim essa notícia, tá? Muita gente estava esperando por essa notícia, infelizmente, tá? Eu não sou uma das pessoas, eu não queria receber essa notícia, por mais que eu já imaginasse receber, que é o cancelamento de The Acolyte, né? A gente recebeu ontem à noite a notícia por meio do Deadline, não foi nada confirmado por nenhum veículo oficial da Disney ainda, mas o Deadline é um veículo muito confiável de informações, então já dá pra gente tirar como algo oficial que The Acolyte foi cancelado e não vai ter uma segunda temporada como muita gente esperava, eu incluso, tá? Eu vou falar aqui nesse vídeo as problemáticas não só desse assunto, não só dessa pauta, mas como o cancelamento de The Acolyte no geral, para o fandom de Star Wars e para as produções da saga, e como isso externaliza algo que eu já venho falando há algum tempo, não em vídeo, mas em algumas rodas de conversa com alguns amigos e tal. A gente tem debatido sobre isso e a gente vai falar sobre isso, mas antes de qualquer coisa, se inscreve aqui no canal, deixa um like, ativa o sininho, se torna um balduco, cara. A gente tá na meta aí de bater os 2.000 inscritos até a JediCon de São Paulo, que vai ser no dia 21 de setembro. Tá muito perto, a gente tem um mês, mais ou menos, né? 31 dias, então eu confio que a gente vai bater essa meta, então vai lá e se inscreve aí, tá? Falta muito pouco, faltam 200 inscritos, eu acho, 200 e alguma coisa, mas tá, vamos lá, vamos falar de The Acolyte e do cancelamento dessa série. Cara, é algo que me incomoda muito, esse hate, né? Vocês sabem que eu me incomodo muito com esse hate que Star Wars tem sofrido. Eu tô no fandom de Star Wars há muito tempo, tem mais de 18 anos que eu tô no fandom de Star Wars, e me incomoda que muita gente tem usado Star Wars como uma válvula de escape para o seu preconceito. The Acolyte, desde o começo, já tem sido uma série que tá ali sendo alvo de críticas, né? Desde quando saiu o primeiro trailer, desde quando saiu a sinopse da série, tem sido alvo de críticas muito extremas, principalmente por, né, não vou falar os motivos, mas lacração. Né? A galera tem externalizado muito isso, tem feito mutirões de dislikes e um movimento de cancelamento dessa série, e acontece que eu tava muito na esperança de a Disney não tomar essa decisão, que eu acho que é uma decisão covarde. Eu tava com medo de eles não terem aprendido, né, com o filme do Han Solo, que era uma trilogia, era para ser uma trilogia, tinha bastante potencial para muita coisa, poderia trabalhar ali organizações criminosas e tal, algo que a gente nunca tinha visto em live action, mas aí cancelaram a trilogia do Han Solo porque não foi muito bem aceita por um certo grupo de pessoas, né, que são os fãs mais puristas, os fãs mais extremos da saga Star Wars, né, e aí cancelaram. E a gente acabou não tendo nada da continuidade desse filme do Han Solo até essa saga aqui, que é o Reinado Escarlate, que saiu, de certa forma, recentemente nos quadrinhos de Star Wars. Então, até essa época aqui, a gente não tinha mais Qi'ra, sabe? Que era uma personagem que tinham criticado muito. A gente não tinha mais esses personagens, não tinha mais Aurora Escarlate, não tinha mais visto nada disso até muitos anos depois. Então, tipo, essa HQ saiu por volta ali de 2022. E aí, o filme do Han Solo saiu em 2018, então ficou todo esse tempo sem nada desse povo aí, sem nada dessa galera. E aí, o meu medo era a Disney cancelar uma série que tem sim potencial. Ela não é a melhor série do mundo, não é cheia de qualidades, a gente vai falar sobre isso já já. Não acho que ela seja uma série perfeita, mas tinha potencial. Principalmente pelos ganchos que ela abriu na segunda temporada. Eu esperava que a segunda temporada fosse uma redenção do que foi a primeira, sabe? Eu, quando fiz as coberturas aqui, eu
terminava o episódio, ligava a câmera e começava a gravar. Isso foi um dos meus erros, porque eu não conseguia ser tão crítico, né? Eu apontava os easter eggs, falava algumas coisas que eu gostava, só que eu gravava muito empolgado. Então acaba que eu não fui tão crítico quanto eu deveria ser e deixei muita coisa passar. Mas eu, assistindo pela segunda vez, eu percebi que The Acolyte tem muitos problemas e que tem muita coisa errada nela. Mas isso não torna ela uma série pior que o livro de Boba Fett, por exemplo, que pra mim é sim a pior série live action de Star Wars. Porque pega um personagem consagrado como Boba Fett e transforma ele numa coisa que a gente não esperava ver e torna ele, de certa forma, um personagem bobo, um personagem até meio que raso, sabe? E não é isso que acontece em The Acolyte. Eu sinto que The Acolyte tinha personagens interessantes, tinha premissas interessantes, poderia mostrar pra gente muito mais do lado sombrio, mas esse foi o problema. Venderam pra gente uma série e entregaram outra, né? Então entendo sim parte da revolta com The Acolyte, mas não acho justo, tá? E aí o que acontece? Muita gente reclamando, a Disney foi lá e tomou a decisão de podar a série, né? Cancelaram a série, não vai ter uma segunda temporada, né? Não tinha sido nada confirmado, mas agora tá confirmado praticamente que não teremos uma segunda temporada e isso me chateia, tá? Eu queria muito ver Plagueis, eu queria ver muito mais coisa, cara. Queria ver muito mais coisa, mas é isso que pega muito. A Disney não pensa às vezes como uma empresa e isso é uma coisa que me dá medo. Porque eles têm medo de evoluir ou de explorar outras coisas e bota em risco até outras produções. Porque, por exemplo, Skeleton Crew tá para sair aí em dezembro, né? Dia 3 de dezembro sai Skeleton Crew. Muita gente já tá com o pé atrás com Star Wars, muita gente já tá criticando as coisas antes de saber. Eu já vi gente no trailer de Skeleton Crew falando um monte de besteira, reclamando, falando que ia ser mais uma série lacradora ou que ia ser uma série boba. Gente, é uma série para criança, tá? Vai ser tipo Goonies. E não tem problema nisso, tá ligado? Não tem problema em uma série ser tipo Goonies, porque é algo bom. Mas o meu medo é a galera sair matando, cair falando, Star Wars morreu. Gente, Star Wars morreu cacete, tá? Não vem com esse papo, gente. Pelo amor de Deus, tá? Não vem com essa, estão destruindo o meu Star Wars. Seu Star Wars nunca existiu, tá? Seu Star Wars não é uma realidade, é só uma visão nostálgica que você tem de um produto comercial que é de uma empresa multimilionária. Antes não era da Disney, antes era Lucasfilm, e mesmo assim era um conglomerado muito grande, milionário, tá? Depois passou a ser da Disney e continua sendo a mesma coisa. O seu ideal de Star Wars é uma visão nostálgica, assim como o meu ideal de Star Wars pode ser também pautado em uma visão nostálgica. E tá tudo bem, não tem problema nisso. Mas você pautar a qualidade das coisas por uma visão nostálgica que você tem e não ser criterioso ou não ser crítico em certo aspecto, me deixa muito puto, porque faz com que a Disney tome esse tipo de decisão. Porque aí, Skeleton Crew sai. Tá, vamos voltar pra Skeleton Crew. Skeleton Crew saiu. Não foi bem. E aí, eu vejo que a Disney não vai ter coragem de continuar com Skeleton Crew. Eu acho que eles vão cancelar se Skeleton Crew não for bem ou se for muito criticada. Porque é o que fizeram com The Acolyte, sabe? Que credibilidade que passa uma empresa lançar uma série e a gente não saber se ela vai continuar, se a gente não tem mais certeza se nenhuma das séries vai continuar. Muitas das séries que continuam são porque tem apelo ao público mais antigo. The Mandalorian continua porque teve Luke Skywalker, teve muita referência à trilogia original, tem Stormtrooper, tem Império, então pega no pessoal antigo. Tem coisa Skywalker ainda, um resquício Skywalker, sabe? A Ahsoka foi um sucesso porque tem resquício Skywalker. Tem a Ahsoka, que é uma personagem consagrada, tem Anakin Skywalker e tudo mais. Boba Fett, por mais que seja ruim, a galera não vejo a galera criticando e tacando tanto pau quanto foi em The Acolyte, porque é o Boba Fett, tá? Então, ou muita gente não viu, muita gente não se deu o trabalho de ver, ou muita gente só passou pano porque é o Boba Fett, tá? Obi-Wan Kenobi, que por mais que muita gente aponte vários defeitos e tal, eu não vejo tacar tanto pau quanto tem The Acolyte, porque é o Obi-Wan e ainda tem resquício Skywalker ali, e a Disney se apega nisso. Quantas das produções da Disney não tiveram resquício Skywalker? Não teve a ver com a linha do tempo principal, né? Começado ali no episódio 1 e terminado lá no episódio 9. Quase nenhum, cara. Só The Acolyte, fora dos livros, tá? Basta dizer isso, em questão live action, série e questão animada também, só The Acolyte teve, de certa forma, a coragem de trabalhar isso e tentar sair da linha do Skywalker. Mas aí, com essa má recepção, com esse cancelamento, a gente não sabe
quanto da Disney vai continuar trabalhando e medindo esforços, né, pegando esforços ali, para investir em coisas que não tenham a ver com nostalgia do fã antigo, do fã purista, que não tenham a ver com a nostalgia dos Skywalker, ou que pelo menos não nos passe ali na mesma linha temporal deles, sabe? Então, isso me deixa triste, porque eu sinto que Star Wars nunca vai conseguir se desprender dessa cronologia principal e ir para outras partes. The Acolyte foi um experimento para Alta República. Bati para Alta República. Que, ó, Alta República é Alta República. Porque que para mim é uma das minhas eras favoritas de Star Wars. É muito bom ver Alta República. E tá, falharam um pouco nisso, realmente. Pegaram logo o final da Alta República. Deviam ter pego muito mais para trás. E eu concordo. Mas vocês não concordam também que ver esse tipo de atitude da Disney deixa a gente meio receoso de que eles jamais vão largar o osso dos Skywalker, jamais vão largar o osso do Império, jamais vão largar o osso dos clones, jamais vão largar o osso dessa linha de tempo aí entre era dos Jedi e era do Império e tal, porque a gente não vê nenhuma produção sequel, a gente não vê uma produção prequel da prequel, sabe? E a única que a gente teve foi essa. E mesmo assim, acaba que eles cancelam. E aí, corre risco de cancelar Skeleton Crew também. E corre risco de outras produções saírem da cabeça deles e eles não quererem mais, justamente por conta disso, por medo da má recepção. Então entende como é problemático um meio punhado de gente que reclama, porque não, essa galera não é a maioria, né? É o fã médio de Star Wars, não é a maioria. Então, esse meio punhado pegar e ficar reclamando, só que eles são tão barulhentos ao ponto de a Disney escutar e cancelar algo. Então acaba me dando certo receio de que a gente não vai ter mais nada inovador. Toda vez que tentam fazer algo diferente, dá errado, né? Reclamam e a Disney dá um passo para trás. Dá um passo para trás e desiste, sabe? Recua e não pensa, não, vamos bater de frente com essa galera, vamos continuar para ver até onde dá, vamos contar essa história inteira, vamos terminar essa história. Entende? Eles não têm essa coragem de terminar a história. Isso me deixa triste, porque The Acolyte acabou com um gancho gigantesco. A gente ia ver Darth Plagueis na próxima temporada. A gente ia ver Vernestra Rowe como uma protagonista. A gente ia ter muitas respostas. Mas sabe onde isso vai parar agora? Livros e quadrinhos. Eu não tô reclamando disso, não tô falando que isso é ruim. Eu consumo muito livro e quadrinho de Star Wars. Mas, e quem não consome? E o público médio de Star Wars que vai pelos filmes, não é tão alienado que nem eu, que nem você, por exemplo, que vê vídeo no YouTube, que faz vídeo pro YouTube, que lê tudo de Star Wars, que se informa, que lê Wikipedia, que faz tudo. E esse público? Esse público vai consumir o quê? Nada, entendeu? Para esse público, vai ficar uma série aberta com um desfecho que não teve. E isso é muito ruim, até para Star Wars como um negócio, como um mercado, que é o que Star Wars é, entendeu? Então é muito triste. E eu tava até falando com o pessoal do grupo dos Balducos, inclusive, se você quiser entrar no grupo dos Balducos, o link tá aí na descrição, o grupo do WhatsApp lá pra gente trocar ideia. Cara, a gente tava conversando o que seria do Plagueis agora no cânone. Tá? E tem algumas hipóteses, tem hipóteses até bem legais. Poderiam fazer livros do Plagueis, trilogia de livro, que nem foi do Tron no cânone, né? Seria muito interessante trabalhar em livro, seria muito legal. Mas eu, particularmente, por mais que eu goste muito dos livros, eu acho que o Plagueis merecia mais. Eu acho que ele merecia aparecer em outro tipo de produção. Produção audiovisual. E aí entra a segunda hipótese, que poderia ser um Tales of the Sith, né? Um possível Tales of the Sith. Porque desde quando teve Tales of the Jedi, todo mundo pede um Tales of the Sith e nunca atendem, nunca tem. Aí poderia ser um possível Tales of the Sith. Poderíamos ter Darth Plagueis numa animação. Seria legal. Mas aí eu sinto que perde muito, sabe, do que poderia ser The Acolyte. Não vão ter respostas. O que vai acontecer com o Kimir? O que vai acontecer com a May? Com a Osha? A gente não vai saber. Isso nunca vai ser concluído, pelo menos não em audiovisual. Eu espero sim que trabalhem o Plagueis em audiovisual, continuem com esse personagem, que é um personagem muito rico, e também, sei lá, faz uma trilogia de livro. Dá pra fazer as duas coisas. Fizeram as duas coisas com o Tron e deu muito certo. Mas, infelizmente, eu fico muito triste, mas não surpreso com o cancelamento de The Acolyte, né? A galera fez que cancelaram a série. E por mais que não seja perfeita, por mais que tenha muitos erros e inconsistências, tá? Ainda assim, mostra fraqueza
por parte da Disney de ouvir fãs mais antigos e não se importar em contar uma história. Preferem ouvir reclamações e deixar a história de lado. E isso, cara, isso é complicado, tá? Isso é complicado porque muita gente nem viu The Acolyte e reclama, tá? Ou muita gente viu só para poder reclamar. Então a pessoa já vê com esse olho crítico, sabe? Já vê com essa coisa de querer reclamar. Então é complicado, velho, é embaçado, é difícil de se pensar o que vai ser agora, difícil se pensar não só o que vai ser agora de The Acolyte, mas o que vai ser do futuro das séries de Star Wars, como eu falei, né? A gente não pode confiar em mais nada que vai sair, não pode confiar que vai ter mais coisa fora, mais coisa diferente, mais coisa inovadora, porque quando tem, acontece isso, né? Acontece isso e, infelizmente, esse é o fandom de Star Wars, tá? Infelizmente, isso faz parte do fandom de Star Wars. E é isso, gente. Acontece. Fazer o quê, né? Choremos. Mas então foi isso. Muito obrigado por terem ficado comigo até o fim desse vídeo. Que a força seja com todos vocês. Não esquece de se inscrever, deixar o like e me seguir nas outras redes, tá? Então é isso. Até o próximo. Valeu, falou e tchau!